Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês um assunto bem devocional nesta noite. E vou ler 3 textos. O primeiro deles está em Mateus 18. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Mateus 18, versos 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Segundo texto, Lucas 17, versos 3 a 5. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Último texto, Colossenses 3,13. Está escrito, Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu estou convencido de que nenhuma pessoa neste seleto auditório pode dizer: eu não preciso desse assunto. Nunca errei com ninguém. Nunca precisei pedir perdão. Nunca precisei perdoar ninguém. Então essa mensagem é para mim e é para você. Precisamos dela, porque nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Por isso, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Hoje eu quero tratar de 3 assuntos. O primeiro deles é por que perdoar. O segundo deles é até quanto perdoar. E o terceiro é como perdoar. E a primeira coisa que esse texto nos sugere que nós devemos perdoar é porque o contexto retrata que nós temos uma nova natureza. Se você é um cristão, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Se você nasceu de novo, você já foi perdoado. E no céu só tem um tipo de gente que entra: os que foram perdoados. Ninguém entrará no céu se não foi perdoado. E ninguém entrará no céu se não perdoar. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. E se alguém não é perdoado, não pode ser salvo. Então, essa é uma questão vital. Absolutamente necessária. Até porque não há saúde emocional sem perdão. Não há casamento saudável sem perdão. Não há família saudável sem perdão. Não há igreja saudável sem perdão. É vital. É absolutamente necessário. Mas, se eu já fui perdoado,
eu preciso também perdoar. E por que eu preciso perdoar? O texto diz, porque há momentos em que nós temos queixas uns contra os outros. Honestamente, quem de nós aí nunca perdeu as estribeiras? Quem de nós já não passou do ponto em algum momento da vida? Quem de nós já não se irritou e acabou falando palavras que não devia falar, com tom de voz que não devia usar, e acabou machucando e ferindo a pessoa que a gente mais amava? Talvez você diga, mas será que crente comete erro um com o outro a ponto de decepcionar uns aos outros? A Bíblia fala de Paulo e Barnabé, dois grandes líderes da igreja. Num dado momento da vida, os dois tiveram tal desavença que não caminharam juntos. Então, me permita dizer isso, crente briga também, sabia? Crente às vezes bate cabeça. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz que duas mulheres da igreja, duas líderes da igreja, Evódia e Síntique, não combinavam mais. Eu sei que na IPVO não tem essas coisas, mas às vezes as pessoas são crentes e batem cabeça, sabia? Às vezes entram em desacordo. Às vezes tem motivo de queixa. Porque erramos às vezes intencionalmente, às vezes erramos não intencionalmente, mas erramos. Tropeçamos em muitas coisas. Por outro lado, a Bíblia nos manda a perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E agora entra a pergunta, como é que Deus em Cristo me perdoou? Ele me perdoou completamente, cabalmente, eternamente. E a Bíblia usa figuras para retratar esse perdão divino. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus desfaz os nossos pecados como a névoa. Quem já dirigiu um carro aqui numa estrada estreita, sem acostamento, numa madrugada com muito nevoeiro, e você entrou em pânico, porque você não sabia se o seu carro estava na estrada, se estava na beira de um abismo, se vinha um caminhão e não estava vendo você e esmagaria você? É um desespero. Daqui a pouquinho, aquela névoa se desfaz. Fica tudo claro. É isso que Deus faz com os seus pecados. Deus desfaz os seus pecados como a névoa. A Bíblia diz que Deus apaga as nossas transgressões e delas não mais se lembra. Deus não faz registro mais dos seus pecados. E quando a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos seus pecados, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Significa que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus não se lembra mais. A Bíblia usa a expressão de Deus lançar os nossos pecados para trás das suas costas. Como dizendo, eu sigo para frente, seus pecados ficarão lá para trás. Não vão ser mais registrados, estão cancelados, eu não vou cobrar mais de você. A Bíblia usa a figura que Deus afasta de nós as nossas transgressões, como Ele afasta o Oriente do Ocidente. Quanto mais você ir para o Ocidente, mais você se afasta do Oriente. É assim que Deus trata os seus pecados. Mas a Bíblia usa outra figura, que Deus pega os nossos pecados e lança-os nas profundezas do mar, nas camadas abissais do mar. E você sabe que há abismos no mar mais profundos do que, se nós colocássemos ao inverso, seria o Monte Everest, que tem 8.800 metros de altitude. Tem buracos no mar de mais de 10.000 metros. Deus, ao lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, Ele está dizendo o seguinte: nunca mais eles serão achados. E Corrie ten Boom, vocês conhecem a história dela. Corrie ten Boom era uma judia holandesa, que a família dela na Segunda Guerra comete um crime contra o nazismo.
Qual foi o crime que a família dela cometeu? A família dela, vendo que os judeus estavam sendo capturados e levados para os campos de concentração, queimados nos fornos, resolveu abrir um espaço na casa deles para esconder judeus. Refúgio secreto. Foi chamado esse quarto onde jogavam, onde se escondiam os judeus. Esse local foi descoberto. O pai de Corrie ten Boom foi preso, a família dela foi presa, ela foi presa, a irmã dela foi presa e toda a família dela morreu. Somente ela sobreviveu. E é muito curiosa a história dela, porque quando ela estava sendo levada para o mais terrível campo de concentração nazista, na fila das mulheres, todas as mulheres tinham seu cabelo raspado, tinham que tirar toda a roupa, para ser totalmente examinada, e ela com a sua Bíblia, e ela fez uma oração: meu Deus, manda o teu anjo, porque eu não posso deixar de levar minha Bíblia. Mas lá pelas tantas ela pensou assim: mas os anjos são invisíveis, Deus, eu preciso que um anjo seja visível hoje. E ela está na fila, e os guardas examinaram a pessoa atrás dela, os guardas examinaram a pessoa na frente dela, e ela passou como um ser invisível pela investigação, e levou sua Bíblia. Por providência divina, ela sai do campo de concentração, ela escapa desse campo de concentração, a guerra terminou, e agora Corrie ten Boom se torna uma missionária, pregadora do Evangelho pela Alemanha, pela Europa. E um dia ela está pregando na Alemanha, e ela olha no auditório e vê um senhor de cabelos brancos, e ela o reconhece. Era o guarda da prisão, onde ela ficou, com maus tratos, com torturas, e o homem que afligiu a sua irmã Betsy até a morte. Aquele homem havia se convertido a Cristo também, estava no auditório ouvindo Corrie ten Boom, e Corrie ten Boom está agora na porta da igreja cumprimentando as pessoas. Quando ela vê este homem se aproximando e estendendo a mão para ela, e diz: Corrie ten Boom, eu preciso lhe pedir perdão. E ela encolheu a mão, gosto de sangue veio na boca, uma dor avassaladora em sua alma. Então o Espírito de Deus segredou o coração dela: estenda a mão, perdoe, fique livre, deixe esse homem livre. Ela estendeu a mão para ele e disse: eu sei quem é o Senhor, de fato eu sei o mal que o Senhor me fez, mas eu tomo a decisão de lhe perdoar, fique livre, porque eu estou livre. E quando Corrie ten Boom examina o livro de Miqueias, capítulo 7, que Deus pega os nossos pecados e lança-os nas profundezas do mar, ela disse: Deus faz mais uma coisa, bota uma placa nesse local: é proibido pescar aqui. Deus perdoa completamente, plenamente, eternamente. E a Bíblia diz que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. A Bíblia é tão categórica nesse assunto, meus irmãos, que ela diz o seguinte: se você não perdoar, você não pode orar, suas orações são interrompidas. Aliás, a Bíblia diz que se você tratar a sua mulher de maneira agressiva, não viver a vida comum no lar, suas orações são interrompidas. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar, porque antes de Deus aceitar a oferta, Ele tem que aceitar o ofertante. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode ser perdoado, porque Jesus nos ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa, você está pedindo juízo para a sua cabeça. A Bíblia diz que se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Aliás, guardar mágoa é uma questão de falta de bom senso, porque guardar mágoa é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro vai morrer. É autofagia.
Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém bota um cabresto em você, controla a sua mente. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, ele se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa para fazer um lanche, essa pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a sua família, ela pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ter saúde espiritual, física e emocional é perdoando. Agora, o perdão, me permita dizer isso, não é fácil. Não é fácil. Ninguém perdoa, meus irmãos, porque foi bem criado, porque tem um temperamento ameno, ou porque é membro da IPVO. Perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Eu já tive muitas dores na vida, muitas. Mas talvez até hoje a dor mais aguda que eu já senti aconteceu no primeiro ano do meu pastorado. Ano de 1982, eu estava começando o meu ministério em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula, e meu irmão acima de mim, no dia 1º de agosto de 1982, completou 27 anos de idade, com 2 filhos pequenos. No dia seguinte, dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criada conosco dentro da nossa casa. Quando eu recebi o telefonema, foi como um soco no meu estômago, eu perdi a voz. Quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. A Bíblia me ensina a perdoar assim como Deus em Cristo me perdoou. Mas, pastor Luciano, eu só fui entender de fato o que é esse perdão no dia que eu pude entender uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus conta uma parábola que um rei acertava as contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo com o que pagar, o homem pediu clemência e o rei perdoou a ele a dívida de 10 mil talentos. Lá na frente, aquele cidadão perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com o que pagar, pediu clemência e disse: não, comigo é assim não, eu não perdoo não, pago o que você me deve, senão eu ponho você na cadeia. O rei ficou sabendo da história, mandou chamar o homem, disse: servo malvado, eu perdoei a você 10 mil talentos, agora você não perdoou o seu conservo 100 denários, então você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada, eu não sei quanto vale 10 mil talentos, também não sei quanto vale 100 denários, não é a nossa moeda. De fato, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10 mil talentos. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, no período áureo de Israel, período de Salomão, todo o ouro que entrava nos cofres da nação eram 666 talentos por ano. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. De acordo com o salário da época, para um homem granjear 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Portanto, a dívida é o quê? Impagável. Pois este é o tamanho da dívida que eu tenho com Deus, que você tem com Deus, que nós temos com Deus. Nós nunca poderíamos quitar a nossa dívida com Deus. Sabe o que Deus fez com a sua dívida? Colocou-a sobre Jesus.
E lá na cruz ele pegou escrita de dívida que era contra nós, rasgou, anulou, encravou na cruz e diz: está pago, está consumado, você não deve mais nada. Esse é o perdão que Deus deu a você, perdão livre, perdão infinito, perdão eterno, perdão completo, perdão cabal. E agora a Bíblia diz que eu devo perdoar como Deus em Cristo me perdoa. Ninguém aqui nesse auditório pode dizer: não, pastor, se eu contar a minha história, o senhor vai me dar razão. Sofri muito, fui muito injustiçado, me machucaram demais, levei muito prejuízo. A Bíblia diz que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. Por que que você deve perdoar? Por que que eu preciso perdoar? Porque nós fomos muito perdoados. Vamos ao segundo texto. Mateus 18, 21 e 22. Volta lá comigo, por favor. Agora a pergunta não é mais por que perdoar. A pergunta agora é: até quanto perdoar? Versículo 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Preste atenção, não é o perverso, não é o ímpio, não é o meu inimigo não, é o meu irmão. O que Jesus está admitindo? Que irmão erra com outro irmão. Então não fica escandalizado, não deveria, mas erra. Ou você nunca errou com seu irmão? Erramos dentro de casa, erramos fora de casa, erramos na igreja. E a pergunta do Pedro é essa: até quanto, Senhor? E ele, muito generosamente, quase querendo receber um aplauso e um elogio de Jesus, até 7 vezes. 7 é um número emblemático na Bíblia, é um número perfeito. Os rabinos da época diziam que se perdoava, devia se perdoar até 3 vezes, mas 7, Pedro estava querendo arrancar um aplauso de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um cara batuta, você é crentão mesmo. Para Pedro é como se fosse uma cota. Senhor, até onde vai essa cota de perdão? Até 7 vezes, Senhor. E Jesus desconcerta o Pedro e responde para ele: não até 7 vezes, Pedro, até 70 vezes 7. Acho que Pedro não tinha feito o Kumon, então não tinha uma resposta rápida para dar. Ele não tinha feito esse cálculo na cabeça dele rapidamente. É claro que Jesus não está falando de 490 vezes. O que Jesus quis dizer para Pedro é que o perdão é ilimitado. Se eu preciso perdoar como Deus em Cristo me perdoou, me permita fazer a perguntinha aqui para vocês: quantas vezes você já pecou contra Deus? Será que já chegou a 490 vezes? Quando você erra, quando você peca, se você é uma pessoa convertida, você chega para Deus: Senhor, eu errei, o Senhor me perdoe. Aí no outro dia você diz: Senhor, o Senhor me perdoe, eu errei, tá, Senhor? Aí no dia seguinte falou: Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim, eu pequei. Aí no outro dia você: Senhor, ó, estou aqui de novo, tá? Batendo na porta da tua misericórdia, eu falhei outra vez. E o que você espera de Deus? Que Deus perdoe você. 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 Até quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Ilimitadamente. Não é cota. Não é cota. Se fosse cota, já tinha extrapolado essa cota há muito tempo. Só que a pergunta de Pedro não tem a ver com quanto Deus já perdoou você, porque isso é infinito. A questão é: e agora? Como é que eu vou aplicar isso na minha relação com o meu irmão? Não é com o inimigo não, é com o meu irmão, com gente da mesma família.
Agora pense comigo o seguinte: se Deus chegasse para você e para mim e falou: olha, fulano, Hernandes, vamos fazer o seguinte, até hoje eu te perdoei, agora não erra de novo não, que eu risco você da minha caderneta. Não falha de novo não, porque você, vou virar as costas para você nunca mais. Se Deus fizesse isso com você e comigo, o que seria de nós? Estaríamos arruinados, perdidos, condenados. Não há homem que não peque. Quem falar que não tem pecado, a Bíblia diz, é mentiroso. E significa, irmãos, que enquanto Jesus não nos levar para o céu, nós vamos fazer o quê? Infelizmente, erramos com os outros, frustramos os outros, decepcionamos os outros, machucamos os outros. Não temos licença para pecar, não temos permissão para fazê-lo, mas nós ainda não fomos glorificados. Até quanto vão perdoar, Senhor? Até 70 vezes 7. Continua perdoando. Continua perdoando. Continua perdoando. Agora, me permita dizer isso, porque é um outro ponto muito importante. Há muitos crentes, meus irmãos, que enfrentam um outro problema nesta área, que é perdoar a si mesmo. Pastor Luciano, no gabinete pastoral, e eu, na minha caminhada também, já temos visto tanta gente assim. Gente que cometeu erro lá atrás, que nunca conseguiu superar. Ou gente que sofreu um abuso na infância, nunca conseguiu se recuperar. Gente que foi machucado por palavras, por atitudes, às vezes de pai, de mãe, de parente, de marido, de mulher, de alguém próximo, e não consegue se perdoar. Ou gente que cometeu um deslize, um erro moral, e que não consegue mais se recuperar, sair dessas teias da culpa, do chicote da acusação. Gente que vive numa verdadeira masmorra espiritual, prisioneiro, com algemas invisíveis, num pelourinho, açoitado diuturnamente pelo chicote da culpa, atormentado de dia e de noite. Certa feita eu fui convidado para fazer uma visita a uma senhora. Essa senhora tinha 80 anos, e o filho mais velho disse para mim assim: pastora, minha mãe sempre foi uma mulher triste, sempre, cronicamente triste. Levamos para todo tipo de médico, psicólogo, psiquiatra, fez todo tipo de exame possível e imaginável, nunca ninguém detectou a razão da tristeza dela. O senhor podia ir lá orar por ela? Eu falei, eu vou. Quando eu chego naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com um olhar distante, com um semblante abatido, e eu começo a conversar com ela. Ela disse para a família: eu preciso ficar sozinha com o pastor. E quando eu fico sozinho com ela, ela me olha nos olhos e me diz assim: pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei: mas por quê? Ela me respondeu: eu traí meu noivo, ele nunca ficou sabendo. Fui casada há muitos anos com ele, sou viúva há vários anos, mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz, eu vivo debaixo do carrasco da culpa todo dia. Eu chorei com aquela mulher, falei para ela da graça de Deus, contei para ela do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, e aquela mulher com 80 anos se rendeu a Cristo. Tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la, de acompanhá-la mais 10 anos, uma mulher que tinha um sorriso nos lábios agora, mas que nunca tinha perdoado a si mesma, nem recebido o perdão de Deus. Estou pregando em São Paulo, pouco tempo, e uma mulher veio para mim e me mostrou a palma da mão rasgada,
E ela disse: o senhor está vendo essa mão rasgada? Eu falei: estou vendo a cicatriz aí. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não a perdoei. E hoje eu sou atormentada pela culpa porque eu não perdoei minha mãe. Tem muita gente hoje, irmãos, vivendo uma vida miserável porque nunca tomou posse do perdão de Deus. Helenivação, talvez a maior expressão de capelania hospitalar no Brasil, num dos seus livros conta a história de Doralice. Doralice era uma moça que, em virtude dos dramas da vida, das angústias da alma, toma a decisão de tirar a vida. E ela tomou solda cáustica, destruiu todos os seus órgãos. E um dos mais afamados cirurgiões de São Paulo dedica-se a cuidar da Doralice e fez várias cirurgias corretivas no seu organismo. Depois de meses e meses e meses de tratamento intensivo, com muitas cirurgias, consegue recuperar a saúde da Doralice e com muita alegria deu alta para a Doralice. Ela voltou para sua casa para recomeçar a sua vida. Esse médico afamado, convidado para uma grande conferência de cirurgia na Europa, arrumava as malas para ser um dos preletores, onde daria testemunho do sucesso do tratamento de Doralice. Quando ele está terminando de arrumar as malas, o telefone toca. Ele atende. É da casa de Doralice. E a informação era essa: Doralice acabou de cometer suicídio. Ele cancela a viagem, rapidamente vai para o local onde a família estava, com o corpo gelado da Doralice, estendido ainda na cama. E ele chora sobre o cadáver da Doralice e disse: Doralice, me perdoe, me perdoe. Eu curei as feridas do seu corpo, mas eu não lancetei os abscessos da sua alma. Talvez hoje você vai precisar cuidar de você mesmo, perdoar a você mesmo, tomar posse do perdão de Deus. Tem muita gente hoje ceifando a própria vida, porque não consegue lidar com a dor da culpa, porque nunca entendeu o perdão de Deus, e nunca recebeu o perdão de Deus, e nunca perdoou a si mesmo. Até quantas vezes, Senhor? Até 70 vezes 7. É infinito. Não tem limite. Bom, vamos ao último texto. Lucas 17. Em Lucas 17, meus amados, a pergunta não é mais por que perdoar. A pergunta não é até quanto perdoar. Lucas 17, a pergunta é como perdoar. E o verso 3 começa com uma palavra muito sugestiva. Jesus começa assim: acautelai-vos. Por que Jesus fala disso aqui, quando vai tratar de perdão? Porque a primeira coisa que nós temos que compreender é que, se eu estou falando de perdão, eu estou falando que duas pessoas ou mais estão o quê? Machucadas, feridas, magoadas. Eu preciso de cautela, sabe para quê? Para não pegar uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Para não usar uma força desmesurada para resolver um problema. Gálatas capítulo 6 diz assim: se o teu irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E a palavra corrigir aí, na língua original, é uma palavra da medicina ortopédica, de alguém que quebrou um osso, precisa ser colocado no lugar, tem que ter o quê? Cuidado, sensibilidade, está machucado, está doído, cautela. Me permita 2 exemplos.
Vocês se lembram de João 8, quando aqueles escribas e fariseus pegaram aquela mulher apanhada em flagrante adultério e jogaram a mulher aos pés de Jesus com o dedo em riste, dizendo: a lei ordena que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Aquelas pessoas não estavam preocupadas com Jesus, elas não estavam preocupadas com a lei, elas não estavam preocupadas com a mulher. Aquelas pessoas queriam usar aquela situação para acusar Jesus e levá-lo à morte. E a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada para eles. Ao contrário, agachou-se e com o dedo começou a escrever no chão, com a poeira do deserto que caía. E eles insistiram com a pergunta: e aí, não vai responder? A lei manda apedrejar, tu o que dizes? E Jesus então diz assim: se alguém tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E é curioso que a palavra escrever no chão não é grafê, é epigrafê no grego, trazendo a ideia de que Jesus estava não só escrevendo algo, mas talvez escrevendo em letras garrafais os pecados dos acusadores. E eles foram se retirando, um por um, a partir do mais velho. Então Jesus se volta para a mulher e pergunta assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus tratou do problema, mas Jesus tratou da pessoa que cometeu o problema. Jesus cuidou da pessoa machucada, pecadora, para restaurá-la. Cautela, tato, bondade, misericórdia. Vamos ao segundo exemplo. Pedro negou Jesus covardemente. Covardemente. Aí Jesus manda um recado através do anjo para as mulheres: olha, ide dizei aos seus discípulos e a Pedro. A menção de Pedro, só o fato de Jesus mencionar Pedro, já é uma tonelada de graça. É um cuidado especial. Alguém que se sentia desqualificado, alguém que dizia: não, para mim não tem mais chance, para mim não tem mais vez, eu estou perdido, agora eu não consigo mais retornar. E talvez Pedro esperasse de Jesus uma baita de uma reprimenda: você é um covarde, Pedro, você faz promessa e não cumpre, Pedro, você é um fracasso, Pedro. Não, Pedro, tu me amas, Pedro. Tato, jeito, graça, misericórdia no trato do perdão. Acautelai-vos. Porque às vezes, irmãos, até no ato de pedir perdão a gente pode demonstrar arrogância, ou até no ato de perdoar a gente pode demonstrar arrogância. O cara chega para o outro e fala: eu sou um homem cheio do Espírito Santo, um homem muito espiritual, e por esta razão, porque sou muito generoso, resolvi perdoar você que é um crápula. Pronto, eu não resolvi o problema, eu fiz um outro, piorou a situação. Cautelai-vos, acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Primeiro, ele está querendo nos ensinar aqui que o tempo, no que tange a perdão, não é o Senhor da razão. Conhece essa frase brasileira? O tempo é o Senhor da razão. Tem gente: não, fulano de tal errou comigo, eu estou machucado, estou ferido, estou magoado, estou cuspindo marimbondo, mas o tempo vai acalmar. A poeira do tempo vai cobrir isso. Vou botar no congelador, vou botar debaixo do tapete, daqui a pouco melhora. A Bíblia não ensina isso não. Tempo não cura ferida, tempo gangrena a ferida. Deixa eu dar 2 exemplos. Vocês se lembram quando Jacó saiu de casa? Depois de enganar o pai, traiu o irmão. Às vezes a gente pensa que o Pedrão lá, que Jacó, eu falei Pedro? Falei? Jacó. Que o Jacó era um adolescente. Sabe quantos anos tinha Jacó quando desceu de casa? Brigado com o pai? Ou melhor, brigado com o irmão depois de enganar o pai?
Ele tinha 77 anos. Isso mesmo, 77 anos. Dá para saber isso? Sua idade. Ele tinha 77 anos. É fácil você fazer as contas para saber que ele tinha 77. Ele passou 14 anos trabalhando na casa de Labão para ter o privilégio de casar com as duas meninas. Aliás, casar com a Raquel, porque a outra veio no pacote por engano. Depois de 14 anos nasceu José. Então ele tinha 91 anos. Ele ficou lá mais 6 anos, 20 anos. Então José tinha 6 anos. Ele tinha 97. O José foi vendido para o Egito com 17 anos. Então o Jacó tem 108 anos, quando o José foi vendido. O José ficou lá 22 anos, até levar a família dele para lá. A Bíblia diz que quando ele vai para lá, o Jacó tem quantos anos? 130 anos. Ele ficou 17 anos lá, morreu com 147 anos. Pois bem, o Jacó saiu de casa com 77, não era um menino. Não era um menino. Ele ficou lá quantos anos? 20 anos. Quando ele retorna, o problema dele com o irmão dele estava vivo na memória dele, estava desesperado. 20 anos não foi suficiente para apagar da memória dele o problema. Deixa eu dar o segundo exemplo. Os irmãos de José venderam José, mentiram para o pai, enganaram o pai Jacó, 22 anos. Aí eles vão para o Egito. E José testemunha a crise de consciência deles 22 anos depois. A Bíblia está dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, não bota debaixo do tapete não. Se o teu irmão pecar contra ti, não deixa o tempo rolar sobre isso não. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Agora, preste atenção noutra coisa. Qual, às vezes, o que acontece? Meu irmão pecou contra mim, eu vou para o fulano: rapaz, você precisa saber o que o fulano fez comigo, ele me arrebentou. Aí eu espalho para todo mundo que o fulano pecou contra mim. Não, pior, hoje nós usamos as redes sociais. Irmãos, eu sou amante das redes sociais, eu uso as redes sociais, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para você levar a esperança do Evangelho, mas é uma abominação você ter um problema com uma pessoa e você espalhar para o mundo inteiro que você tem um problema com aquela pessoa, quando às vezes você nem foi com aquela pessoa para resolver o problema com ela. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende, vai a ele, resolve o problema com ele, não espalha para todo mundo. Agora o que está escrito? Se ele se arrepender, perdoe. Então vamos prestar atenção em outra coisa importante. O amor de Deus é incondicional. O que significa isso? Significa que não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Deus ama você com amor eterno. Agora, o perdão de Deus não é incondicional. Perdão não. A quem Deus perdoa? A quem? Se arrepende. Em não havendo arrependimento, não há o quê? Perdão. Deus não perdoa quem não se arrepende. O amor dele é incondicional, mas o perdão não. Perdão requer o quê? Arrependimento. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora, vamos ao verso 4, irmãos, que o verso 4 é uma situação que Jesus cria sem muita concretude na nossa realidade. Eu nunca vi nos meus 43 anos de pastorado, não sei se o pastor Luciano já viu algum caso parecido, eu nunca vi. O que está escrito no versículo 4? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Conhece algum caso assim? Num dia só, 6 da manhã o cara chuta a sua canela direita. Aí vem, desculpa, eu estava meio irritado, você me perdoe, tá? 9 horas da manhã e vem e chuta a canela direita, a esquerda. Aí chega logo depois, rapaz, eu estava nervoso, você me perdoe. Aí meio-dia volta outra vez e fala mal de você. Ah, cara, me desculpa, tá? 2 horas da tarde ele vem de novo e dá uma bofetada na sua cara. Ah, desculpa, tá, cara? 6 da tarde ele volta outra vez e abusa de você.
Aí, 7:30 da noite, chega e abusa outra vez. Se fosse hoje, o que você diria para um cidadão desse? Ô cara, você está brincando com a minha cara, né? Você está pensando que eu sou o quê? Sou um capacho, cara? Você não aguenta isso, aguenta? 7 vezes no mesmo dia. Por que Jesus usou essa possibilidade tão exagerada? Para dizer o seguinte: você e eu nunca podemos negar, reter perdão para alguém que chega a você e diz: eu estou arrependido, me perdoe. Deixa eu copiar meu colega lá de São Paulo, Orival. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Terminando. A reação dos discípulos é incrível no versículo 5. Quando Jesus botou a régua lá em cima, os apóstolos responderam assim: senhor, ó, o negócio é o seguinte, ó, o senhor botou a régua muito em cima. Isso não dá para nós não. O senhor está fazendo algumas exigências aí que não dá para nós não. Então faz o seguinte: o senhor aumenta a nossa fé. Porque com a nossa capacidade, do jeito que nós somos, nós não vamos conseguir fazer isso não. Irmãos, perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. Você resolve perdoar. Você faz isso pela fé. A minha oração nesta noite, por isso que disse que é uma mensagem muito devocional, é que você faça uma análise no seu coração. E se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é que você tem contra ela, não sei, você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você pode ser o inocente na história. Toma iniciativa, vai lá, marca um café. Se não quiser ir na sua casa, marca na padaria, vai lá, conversa, acerta os ponteiros. Arranque essa raiz de amargura do seu coração. Fique livre. Deixa outra pessoa livre. Não use subterfúgios. Porque às vezes no ato de pedir perdão a gente usa subterfúgios. Eu errei, mas você errou mais do que eu. Isso não é pedir perdão. Eu posso ter feito isso e isso, mas pelo menos não sou igual a você que fez aquilo e aquilo outro. Também não resolve assim. É assim que a gente faz. Tome a decisão de perdoar completamente, como Deus em Cristo perdoou você.